Tese, PAC, Programa de Comunicação Alternativa Tátil para Crianças com Deficiência Múltipla Sensorial, por Flávia Moreira. Graduação em Pedagogia e Orientação Educacional, mestrado em Educação Especial pela UFSCar, doutorado em Educação pela URJ. Oi, eu sou a Flávia, eu sou pedagoga e mestre em Educação Especial pela UFSCar. Sou professora do Instituto Benjamin Constant e recentemente eu defendi a minha tese de doutorado em Educação pela UERJ, intitulada PACT, Programa de Comunicação Alternativa Tátil para Crianças com Deficiência Múltipla Sensorial. A motivação para desenvolver essa pesquisa é que alguns dos meus alunos apresentavam outros comprometimentos associados à deficiência visual e eu me senti motivada a buscar recursos que auxiliassem essas crianças a se comunicarem de forma funcional. Nessa busca, eu encontrei os símbolos táteis de uma escola americana, que é a Escola do Texas para Cegos e Deficientes Visuais, e fiz uma adaptação desses recursos. E o objetivo da minha tese de doutorado foi elaborar um programa de comunicação alternativa baseado na associação de gestos naturais, objetos e símbolos táteis e analisar os seus efeitos a partir da manifestação de atos comunicativos e ações comunicativas pelas crianças participantes. É importante mencionar que a utilização dos símbolos táteis deve obrigatoriamente respeitar a hierarquia dos símbolos. Isso significa que, primeiramente, deve-se utilizar objetos concretos. Quando a criança souber o que aquele objeto concreto significa dentro daquele contexto específico, esse objeto pode ser associado a um símbolo tátil. Quando a criança conseguir entender o que significa o símbolo tátil associado a esse objeto dentro daquele contexto específico, aí sim pode ser utilizado somente o símbolo tátil. Essas etapas vão depender do tempo de entendimento de cada criança e não devem ser pensadas a ser cumpridas num tempo específico. Na minha tese, eu utilizei primeiramente objetos soltos, depois eu utilizei objetos associados aos gestos naturais e depois eu utilizei objetos associados aos símbolos táteis. Eu elaborei vários materiais para representar a rotina escolar dessas crianças de forma concreta. E dentre os materiais utilizados, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Então, tem a categoria ação, ela tem o formato de triângulo, ela foi feita com papel cartão e a textura é feita com papel camurça na cor verde. Nesse exemplo que eu estou mostrando, a pista perceptível é um livrinho pequeno para representar a atividade de biblioteca, porque esse aqui é o símbolo tátil de ação. E o objeto relacionado a esse símbolo tátil é um livrinho de pano que eu passei para o Braille. Então, todas as vezes que as crianças iam para a biblioteca, elas pesquisavam o símbolo tátil e esse livrinho. Um outro tipo de símbolo tátil, uma outra categoria de símbolo tátil que eu utilizei na minha tese foi a categoria tempo. Tempo relacionado a dias da semana. No caso desse símbolo tátil que eu estou mostrando agora, ele foi feito com papel cartão, a textura de filó na cor vermelha, e a pista perceptível que tem no meio desse símbolo é uma bolinha de silicone com pelinhos de silicone, para representar dia de atividade. Além desses dois símbolos, outros recursos foram utilizados. Como eu disse inicialmente, eu utilizei gestos naturais. Esses gestos naturais eles foram associados a dois objetos. Ao copinho, a um copo de brinquedo. Esse copo que eu estou mostrando, ele é um copo de brinquedo na cor vermelha. Então, todas as vezes que a criança ia lanchar, a professora pesquisava o copinho e fazia o gesto de beber com a criança, que era a mão aberta, os dedos esticados, né? E encostando na boca. Na verdade, o polegar encostando na boca para sinalizar beber. E isso aqui representava a situação do lanche, e daí a criança ia para o lanche. O outro objeto que eu associei
a um gesto foi um prato, um pratinho de brinquedo. Esse pratinho que eu estou mostrando, ele é de plástico e ele é na cor laranja. Então, todas as vezes que a criança ia para o almoço, a professora pesquisava junto com a criança o pratinho e fazia com ela o gesto de comer, que era a palma da mão aberta encostando na boca. Isso representava o comer. O objetivo era representar a rotina escolar dessas crianças de forma concreta, oferecer condições para que elas se manifestassem utilizando esses objetos de forma autônoma para fazer solicitações. E aí, depois que a professora fazia a pesquisa com essas crianças, era perguntado para a criança se ela queria comer. E a resposta que elas davam era encostando a mão na boca. E muitas vezes elas respondiam até sem que ninguém perguntasse nada, mostrando que elas tinham compreendido o significado desses recursos dentro daquele contexto específico. E, de forma resumida, essa é um pouco da minha pesquisa de doutorado. Créditos. Tradução em Libras por Tatiane Bonfim. Legenda em português por Ana Carolina Toledo. Legenda em inglês por Ana Carolina Toledo. Revisão da legenda por Paulo Mota. Dublagem por Ana Carolina Toledo. Edição por Fernanda Falkowski e Renan Antonello.